Bem-vindos ao canal do YouTube do Tribunal de Justiça do Paraná. No História do Judiciário de hoje, vamos conversar com o desembargador Tito Campos de Paula. Desembargador, muito obrigada por ter nos recebido aqui no seu gabinete e muito obrigada por estar conversando com a gente hoje. Eu é que agradeço, Dani, por ter tido essa oportunidade de participar desse programa tão importante, porque todos nós sabemos que um povo que não conhece a sua história é um povo sem alma, vamos dizer assim. E um povo sem alma é um povo que não existe. Então a história é fundamental na vida de todas as sociedades que já existiram. Então nós vamos começar a entrevista, desembargador, justamente falando um pouco da sua história. Lá de Ribeirão do Pinhal, cidade onde o senhor nasceu no norte do estado. Conta um pouquinho pra gente da sua infância, da sua adolescência. Como é que foi ser menino do interior? Ser menino do interior é uma experiência riquíssima de vida que eu passei, sem dúvida alguma. Se tivesse que recomeçar tudo novamente, eu voltaria e recomeçaria. Tenho um orgulho enorme de ter nascido na minha pequena cidade de Ribeirão do Pinhal. É um ponto de referência, é um marco assim na minha vida, em muitos lugares por onde eu passo. As pessoas sabem que eu nasci em Ribeirão do Pinhal e faço questão de dizer isso em quase todas as oportunidades que eu tenho na minha vida. Ribeirão do Pinhal está localizada no norte pioneiro do estado do Paraná, é uma cidade com apenas aí 12, 13 mil habitantes, e eu nasci lá no ano de 1964, quando ainda não havia sequer asfalto na cidade. Foi uma vida assim, vamos dizer, meus pais, família bastante humilde, somos em 9 irmãos. Meu pai, para você ter uma ideia, era um garapeiro, vendia caldo de cana, tínhamos lá um engenho em que vendíamos caldo de cana lá naquela pequena cidade. E a minha infância, ajudávamos lá nos trabalhos para a sobrevivência da família, mas nunca me descuidei dos estudos. E foi lá em Ribeirão do Pinhal, através de uma professora que residia ao lado da nossa casa, chamada Vani Frais, e essa professora que foi a minha grande inspiração, a minha grande mentora intelectual, que possivelmente ela deve ter percebido os meus gostos ali pelos estudos, pela leitura, e com 8 anos de idade ela me introduziu na leitura já do jornal Folha de São Paulo. Então poucas pessoas tinham acesso ao jornal Folha de São Paulo e outros jornais também, lá naquela pequena cidade. Naquela época o jornal vinha de ônibus de São Paulo, da capital, chegava lá às 4 da tarde, e eu era um menino que ia lá na rodoviária buscar o jornal para ela. E através dessa busca do jornal, quando voltava, ela ia ali com um jeitinho: olha, leia o jornal, que é bom para você e tal. Então, eu tenho muito a agradecer a essa mentora minha, que é a professora Avani, que mora aqui no meu coração. Desembargador, qual foi o seu primeiro ofício? O meu primeiro ofício, quando eu cheguei aqui em Curitiba, em termos de emprego formal, foi no Hospital Nossa Senhora das Graças. Na época, eu tinha que procurar um ganho para poder pagar o cursinho. Meu pai não tinha condição de pagar, e fui atrás e acabei conseguindo um emprego como servente. Isso lá no Hospital Nossa Senhora das Graças. Então está lá a minha carteira de trabalho também, um registro histórico aí da minha vida, que também tenho muito orgulho. Fui registrado lá como servente, fazia a limpeza lá do hospital, ajudava a distribuir também os medicamentos lá por todo o hospital. Esse era o nosso ofício. E trabalhei lá até que consegui passar no vestibular. Como é que foi o apoio da família, desembargador, nesse período em que o senhor estudava, trabalhava e estava, logicamente, distante dos pais, dos irmãos? O apoio da família foi importantíssimo, porque meu pai, na época, meus pais, eles acabaram saindo do interior e vieram passar um período aqui em Curitiba. Então, esse apoio foi fundamental nesse período aí. Foi um período difícil, para você ter uma ideia. Na época, eu trabalhava das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E ia a pé para o trabalho, voltava na minha casa e depois ia a pé também até o cursinho. Ou seja, eu andava 11 quilômetros por dia a pé para chegar até o colégio, o terceirão que eu fazia. E depois, 11h15 da noite, quando terminava a aula, aí sim eu retornava de ônibus para a minha casa. E foi um apoio fundamental. Meu pai, uma pessoa que tem muita saudade dele, já falecido, tal, com toda a humildade, a simplicidade, ele ia lá, me acordava pela manhã
e já estava lá o copo com café com leite prontinho para ele dar todo o apoio para que eu pudesse, então, me preparar ali aquele ano. A família se concentrou para me ajudar para que eu pudesse, então, ter sucesso no vestibular. O senhor, antes de prestar o concurso para a magistratura, o senhor também prestou outros concursos. Como é que foi essa época? E também, né, claro, desembargador, conciliar o trabalho, a faculdade, estudar para concurso. Conta pra gente dessa época do senhor. Essa época continuou quando eu terminei a escola da magistratura. Na época, por 2 anos, eu consegui trabalhar aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Então, nesses 2 anos, eu também aproveitava para fazer a escola e, concomitantemente, já ir estudando também para outros concursos, para ter uma espécie de uma garantia, que eu não sabia se passaria no primeiro concurso de juiz ou não, quanto tempo demoraria. E uma coisa até, vou contar aqui para você uma história bacana. E num desses anos, eu ia passar férias lá na minha Ribeirão do Pinhal. E num determinado ano, meus pais moravam num sítio de um dos meus irmãos. Meu irmão se mudou e meu pai foi lá para cuidar do sítio dele. E no meio do cafezal, havia lá uma pedra bem grande assim, e eu simplesmente pegava os livros, na época era tudo por escrito, não havia celular, não havia nada disso, pegava os meus livros, os códigos, ia lá no meio daquele cafezal, sentava naquela pedra e ficava lá estudando, sabe? Revisando os códigos durante as férias. E quando eu voltei aqui para Curitiba, em 1986, aí antes ainda de terminar a faculdade, eu consegui ser aprovado num concurso de nível superior do Tribunal Regional Eleitoral, que hoje encontrei com os meus amigos que passaram naquela época lá, e depois também, em 1987, passei num concurso também de nível superior de oficial de justiça, avaliador da Justiça Federal. Fui chamado imediatamente para ir para Foz do Iguaçu, mas como eu estava cursando a escola da magistratura, eu acabei então permanecendo aqui e pedi para eles me colocarem no final da lista. Aí quando eu já havia passado um concurso e assumido, como juiz, estava lá em Medianeira, recebi um dia um telegrama: olha, você foi chamado para assumir o concurso de oficial de justiça, agora em Curitiba, tal, e se não for assumir, a gente gostaria que informasse por escrito para chamar o próximo da lista aí. E assim aconteceu. E a história bacana lá do cafezal, o que aconteceu? Agora, quase 30 anos depois, nós temos lá uma propriedade rural na nossa região, que nós adquirimos, e tem uma pessoa que trabalha com a gente lá, o Jorge. Aí o Jorge foi me contar que ele não me conhecia e que 30 anos atrás ele morava próximo daquela propriedade lá do cafezal e tinha alguém que falava para ele: tem um rapaz lá que eu acho que ele é meio maluco da cabeça, fica sentado no meio de uma pedra lá, com uns livros, lendo algumas coisas, não sei quem é esse rapaz. E ele veio descobrir agora, 30 anos depois, que aquele rapaz era um menino que estudava e hoje é um desembargador. Que bacana, desembargador. O senhor também tem outra história, parece que com uma colega sua de trabalho também, do concurso, não é? Que o senhor reencontrou depois de muito tempo. Essa história, veja bem, talvez seja a história da carteira, né? Exatamente. A história da carteira é marcante na minha vida. Não é exatamente uma colega de trabalho, mas é uma história, assim, lindíssima, de vida, que serve também como exemplo de vida em todos os aspectos, para todas as pessoas, principalmente no aspecto moral, que vale a pena a gente ser honesto, tal, ser sincero. O que aconteceu? Em 1981, Curitiba, aproximadamente 1 milhão de habitantes, e está lá o Tito, pesava 60 quilos mais ou menos, 1,81 m, e indo a pé para o cursinho à noite, para economizar o dinheiro da passagem do ônibus, e numa rua escura ali do Bigorrilho, passou por mim um carro, e logo à frente aquele carro parou assim por alguns segundos, vi que um vulto de uma pessoa que aparentemente desceu e foi embora. Quando, alguns minutos depois, eu chego lá naquele ponto, não havia mais ninguém, encontro uma carteira no chão. Uma carteira de couro, peguei, estava pesada, coloquei na minha mala de escola e fui para o colégio. Aí, quando cheguei no colégio, eu abri e vi que tinha muita coisa dentro daquela carteira. Quando voltei para casa, 11 e pouco da noite, fui conferir lá dentro daquela carteira. Tinha dinheiro, cruzeiro aqui do Brasil, tinha dólares americanos, tinha passaporte, tinha visto para os Estados Unidos, tinha brinco, tinha colar de pérola, de ouro,
Você imagina, estava aquela carteira recheada de coisas de valores. Aí eu olhei, tinha um documento, olhei pela identidade. No dia seguinte, fui na lista telefônica ainda, de papel que havia, encontrei um sobrenome parecido e liguei. Telefonei, o pai da moça atendeu. Eu falei, minha filha está desesperada, procurando essa carteira, não sabe o que aconteceu, tal. Falei, está aqui a carteira, endereço tal, venha buscar. Eu saí, fui para o trabalho e aquela moça foi lá, conversou com minha mãe. Ela, por educação, não abriu a carteira e pegou a carteira, deixou lá, tipo, R$ 5 de gorjeta, assim, e foi embora. Quando ela chegou na casa dela, eu imagino, ela abriu e viu, estava tudo lá, não faltava absolutamente nada. Ela voltou na minha casa, porque queria me conhecer. Voltou na minha casa, novamente eu não estava. Aí chegou lá, conversou com a minha mãe e levou, vim trazer mais um presente para o seu filho aqui, um chocolate e tal. Pelo jeito, é um menino muito bom e vai ter um futuro brilhante na vida dele. Agradeço o seu filho por mim. E foi embora. Tá? Isso no ano de 1981. Passam-se os anos, eu passo no concurso de juiz, vou embora para o interior, vivo lá 6 anos, volto para Curitiba. No ano de 2001, eu, juiz, no juizado especial aqui de Curitiba. Realizávamos centenas de audiências por dia, e naquele atropelo, tal, aquela coisa toda, tinha lá os estagiários que nos ajudavam. Aí falei para a estagiária, olha, nós estamos terminando uma audiência, enquanto as pessoas assinam o termo de acordo aqui e tal, vá preparando a próxima audiência, vá lá fora, pegue os documentos das pessoas e traga aqui, já vai montando o próximo termo da audiência seguinte para a gente ganhar tempo. Ela foi, e enquanto aquelas pessoas estavam ali assinando ainda, ela colocou a identidade da pessoa que ela recolheu lá fora, e quando ela colocou a identidade em cima da mesa, que eu olhei, o meu cérebro havia registrado. Era exatamente a identidade daquela moça em que eu não conhecia e que eu havia encontrado na carteira dela em 1981, 20 anos depois. Olhei, aquilo me deu assim, uma emoção, me emociona até hoje de contar essa história. Dispensamos aquelas pessoas, entram as pessoas da próxima audiência. Olhei na mulher, assim, não conhecia ela e tal. Aí ela tinha lá um litígio, ela era psicóloga, tinha um litígio com um médico e tal. Felizmente fizeram um acordo. O que eu mais torcia naquele dia era para que fizessem um acordo e eu não precisasse julgar aquele caso, para que eu pudesse me manifestar e contar para ela essa história. E fizeram um acordo. Aí quando terminaram o acordo, o caso deles lá, assinaram tudo certinho e tal. Aí eu virei para ela e disse assim, eu vou lhe contar uma história e eu quero ver se a senhora reconhece os personagens. E comecei a contar essa história para ela. Aí quando eu comecei a contar a história para ela, ali simplesmente aquela audiência se transformou em algo muito emocionante. Sabe? As pessoas não resistiam, todos ali derrubavam as suas lágrimas e foi algo assim fantástico. Aí aquela mulher olhou para mim e disse assim, o senhor só poderia estar aqui nesse lugar. Isso já 20 anos depois, Curitiba com 2 milhões de habitantes. Então eu conto isso para servir como exemplo também para as pessoas que aquilo que nos pertence. Aquilo que não é nosso, não é nosso. E não importa o tempo que passar, porque um dia tem um tribunal superior que coloca nós frente a frente. E eu, naquele momento, eu fiquei ali a imaginar. Imagine se eu tivesse colocado as minhas mãos em alguma coisa daquela mulher, e ainda que eu tivesse chegado a ser juiz, e daí um dia eu, como juiz, que moral eu teria para estar julgando ali um ser humano. É uma história fantástica que eu tenho muito orgulho de contar, e às vezes, quando a gente vai falar, principalmente com juventude, eu conto essa história. Desembargador, agora falando um pouquinho dessa bagagem que o senhor trouxe aqui para a gente, o que isso refletiu também na magistratura, na profissão? O desembargador Tito Juiz. Essa vivência que eu tive lá no interior, essa experiência de vida, com certeza ela nos dá uma bagagem assim fundamental para que a gente possa julgar e saber como é a vida dessas pessoas que vivem lá em Ribeirão do Pinhal, lá em Capanema, lá em Salto do Lontra, lá em Medianeira, daquilo que vive aqui em Curitiba. Então, quando você pega algo para decidir e que você, além dessa experiência jurídica, você tem também essa universidade da vida, torna-se mais fácil de você analisar e tentar se aproximar o máximo ali da verdadeira justiça.
E o senhor tem uma matéria específica, desembargador, que o senhor gosta mais? Eu sei que nos bastidores a gente estava falando, tem uma história com o eleitoral. Conta pra gente. Também começou aos 8 anos, né? Começou ainda quando criança. Às vezes perguntam, né? O que te despertou a ir pro eleitoral? Não foi agora. Então, hoje eu começo a analisar. Isso vem desde criança. Na minha infância, lá em Ribeirão, eu acompanhava as eleições. A primeira eleição que eu me lembro, de 1972, para prefeito. Na época, eu tinha 8 anos de idade e já acompanhava a movimentação das campanhas políticas, dos variados candidatos, dos partidos. Então, já comecei a ter uma noção de como funcionava esse mundo aí da política. Fazia as minhas análises também, as minhas posições, quem é que provavelmente ganharia as eleições, e fazendo essas análises aí desde 1972, nunca errei em nenhum dos meus prognósticos aí e tal. E aí depois, quando ingressei na magistratura, em 89, presidi a minha primeira eleição, a presidência da República, lá em Medianeira. Foi uma experiência assim, riquíssima, e dali não parei mais, né? E até que agora, depois que cheguei ao Tribunal de Justiça, brotou novamente aquele gosto lá pelo o direito eleitoral, e analisei, fiz todas as observações e pensei comigo, bom, se der certo, eu vou tentar chegar aí ao Tribunal Regional Eleitoral. E, felizmente, deu certo. Desembargador, agora falando em sonho. Que sonho o desembargador tem ainda? Veja bem, a vida, Dani, foi generosa demais para comigo. Então, tenho só a agradecer. Me perguntam, às vezes, você atingiu os seus sonhos, né? Conseguiu isso, aquilo, tal. Eu digo, não. Mas como assim? Eu digo, porque eu não sonhava, né, com tudo isso. Se eu disser que eu sonhava, eu estaria mentindo, porque a vida me concedeu coisas que jamais eu imaginaria na minha vida. Então, eu tenho muito a agradecer pela vida, a Deus, pelos meus pais, pelos meus amigos, por todas as pessoas que me cercam, minha família, esposa, filhos, as pessoas que trabalham com a gente e tal. E o que você tem de sonho na vida, né? Meu sonho é poder chegar um dia aí, espero que não demore muito, para ter um pouco mais de tempo na minha vida e, quem sabe, pegar aí essas muitas histórias e colocar num papel e escrevê-las, né? Acho que esse é um dos meus sonhos. Passar uma temporada lá numa cabaninha, no meio de uma fazenda, e escrevendo algumas coisas aí para ficar registrado, coisas que acho que valeria a pena. E a gente conta tudo isso, Dani, não é por mim, isso aí, imagina, não haveria a menor necessidade disso tudo. É para realmente ver se serve de inspiração para pessoas que estão realmente aí sonhando com alguma coisa e às vezes acham que é impossível, né? E para mostrar para elas que quando a gente pensa em alguma coisa, tem algum objetivo na vida, que vale a pena você ir atrás e lutar, né? Agora falando um pouquinho, desembargador, de música. Eu ouvi tocar e quero saber como é que surgiu essa história, ou melhor, essa paixão na sua vida. A música é outra paixão, é outro caso à parte. Na nossa família, meus pais não tinham a menor vocação para a música. Mas nós fazemos parte de uma comunidade religiosa em que a tradição da música é muito forte, forte mesmo. E lá em casa tem minha irmã que toca órgão, tal, outro irmão toca clarinete, um arranha um pouquinho lá o trompete. E aí veio eu. E o que eu vou tocar, né? Tá. E estudei um pouco a parte teórica da música, o bona, batia as lições lá, tal, aprendi a fazer a leitura ali de partitura, mas ainda não tinha decidido qual instrumento eu iria tocar, né, ou iria tentar tocar. E até que um dia eu tinha 12 anos de idade e a igreja havia comprado um violino. Esse violino veio de São Paulo, foi lá para Ribeirão do Pinhal, ninguém aprendeu violino. Mandaram o violino para Ourinhos. Ficou um ano, ninguém aprendeu, voltou para Ribeirão. O dia que chegou o violino de Ourinhos, um primo meu
pegou e falou assim, por que você não pede para teu pai comprar esse violino para você aprender a tocar? Eu falei, olha, acho que é uma boa ideia. Então, aí o pai foi lá, comprou o violino, pagou, parceladinho, bonitinho e tal, e eu comecei a tentar achar ali as notas do violino. E aí vem uma curiosidade. Na época, ninguém em Ribeirão do Pinhal ensinava violino, não tinha ninguém para ensinar violino. Aí uma pessoa tocava um outro instrumento, mas era boa de ouvido. Aí ela descobriu mais ou menos onde eram as notas do violino. O violino também tem essa característica, ele não tem nenhum traço ali determinando onde exatamente fica a nota. E foi o que ele passou para mim. Ó. Aqui, mais ou menos, a escala do violino é essa. E a partir dali, eu comecei a tocar o violino, isso depois aos 13 anos de idade. E estou aí com o meu violino até o dia de hoje. Para onde eu vou, esse violino, já toquei ele em cada lugar que vocês nem imaginam. Então, o violino é a minha paixão. Esse violino que está comigo já há 42 anos que está nas minhas mãos. O braço dele ali, onde você coloca os dedos, já afundou, né? Fez buraco ali de tanto tocar. Isso que nos últimos 20 anos agora eu tenho tocado bem pouco. Para a gente encerrar, desembargador, eu queria que o senhor falasse de coração o que move o desembargador Tito até hoje. De coração, o que me move? Uma palavra: determinação. Você tem que ter essa determinação, não pode se acomodar e ir atrás. E tem uma frase que eu gosto muito de dizer, não canso de repetir, né? E eu deixaria essa frase aqui para servir também como exemplo, principalmente para a juventude, para as crianças, né? E essa frase é a seguinte: assim como toda a minha vida foi uma luta para que ninguém mais tivesse que lutar, assim eu canto que te quero cantar. Eu quero agradecer a participação do desembargador Tito Campos de Paula, que esteve aqui com a gente no História do Judiciário, no canal do YouTube do TJPR. Muito obrigada, desembargador, pelas histórias, pela conversa e até uma próxima vez. Eu é que agradeço e sempre à disposição para conversar com o pessoal aí da comunicação. A comunicação é tudo na vida. Muito obrigado. Até a próxima edição.